Ô, meu querido, Boa noite, meu querido. Tudo bem? tudo jóia? Tá bem, Bom, e tá. você? Tamo com a internet boa aqui, que bom. Tá tudo certo. Cara, tava te primeiro apresentando o tema. Eu fiz um resumo aqui, né? Desejo versus adequação na estética. E que você escolheu muito bem, né? Aliando o desejo estético do paciente a planejamentos adequados. Eu estava fazendo uma introdução aqui, Rafa. Primeiro Pode agradecer continuar, eu estava você. vendo. Então tá bom. Que era exatamente isso, né? O marketing tem uma lógica muito simples, que é de contentar o cliente, atendendo os seus desejos e as suas necessidades. Mas quando a gente traz isso para a saúde, não é bem assim que a coisa acontece, né? Não é assim que deve acontecer. Até porque os pedidos das pessoas até atentam contra a saúde dela, muitas vezes, contra ela mesma. Então, Exatamente. cara, primeiro, para agradecer a primeira contribuição com o livro, Marketing do Cuidado na Odontologia, que eu tenho brincado, pessoal, eu estou escrevendo a segunda edição da primeira que não saiu. Aham. Estou tendo que contextualizar tudo. Não Conversou no esperava, mesmo dia, né? não esperava que o cuidado ia estar tão em voga assim nesse momento, né? E agradecer pela live que chegou teu momento, a gente se conectou mais há pouco tempo, né? Foi uma amizade nova, mas a gente já bateu altos papos aí. Muito bom. Rafa, o que você faz em Ribeirão Preto, cara? Como é que foi sua história para chegar até aí? Primeiro, obrigado a você também primeiro pelo convite, né? Você é um cara que eu já conheço, né? O seu trabalho há bastante tempo. Assim, admiro muito a forma com que você coloca essa questão do marketing dentro da profissão de uma maneira muito sensata. Então, assim, parabéns primeiro pelo seu trabalho, pela Obrigado. oportunidade de estar aqui contigo, trocando um pouco a ideia. Bom, minha história é curioso. As últimas duas lives que eu fiz foram lives que eu contei um pouquinho a minha história. Então, Pô, curiosamente... então deixa lá. Quem fala onde tá, a gente vai depois. Senão vamos ficar assim. Se você não quer saber a história. Lives eu falei um pouquinho da minha história, então foi curioso. Foram lives seguidas a respeito disso aí. Mas eu fiz a minha pós-graduação em Araraquara, né? Eu sou do Nordeste, de Alagoas, e quando eu fui fazer a minha pós-graduação, a ideia era só fazer especialização e eu acabei ficando mais um tempo lá no mestrado e doutorado. E surgiu a oportunidade de trabalho aqui em Ribeirão Preto, num consultório. E como eu ficava pouco não precisava ficar tantos dias em Araraquara, porque estava terminando o doutorado, isso foi em 2008, mais ou menos, 2009. Eu resolvi morar em Ribeirão e ficar indo para Araraquara, ao invés de fazer o inverso. Uhum. Então, e acabei ficando em Ribeirão, porque surgiram novas oportunidades de trabalho, eu abri meu consultório aqui, somado à questão de cursos, e Ribeirão tem um aeroporto, então somou tudo isso aí, eu acabei ficando e tentando a vida aqui, estou há 11 anos em Ribeirão. Legal, bicho. Como é que é a tua clínica hoje? Para a gente até entender como é que você faz exatamente esse alinhamento, né, do planejamento e tal. Como que está a clínica hoje? Como é que ela está organizada hoje? Hoje a clínica, só você? Atualmente a clínica trabalha fixo eu e minha esposa. Eu fico lá metade da semana. Nós temos 2 cadeiras. Eu fico a metade da semana, a minha esposa fica 3, às vezes 4 dias por semana. Mas eu vou falar da minha parte, eu fico 2 dias e meio, porque os outros 2 dias e meio, normalmente, eu estou viajando para cursos. Isso praticamente toda semana. Então, o padrão... A vida hoje é dividida. O padrão curso... segunda, terça, quarta de manhã tá no consultório, quarta tarde, normalmente estou pegando voo para algum local, dando aula quinta e sexta e voltando sábado para casa, ou sexta-noite, ou quando o curso é aqui, aí eu consigo ficar 3 dias inteiros no consultório, mas a média é 2 dias e meio, então é mais ou menos metade, metade. E aí nos tempos vagos a gente tem dois profissionais que alugam uma sala lá, que fazem parceria com a gente, não em tempo integral, então eu ainda tenho alguns dias, alguns horários ociosos na clínica, que eu não gostaria, mas é bem complicado para preencher todos os horários na questão da sincronização de todo mundo. Então, acaba que eu entendi que eu preciso ter alguns horários, alguns períodos vagos para encaixar melhor com relação à agenda dos outros, entendeu? Entendi. Mas você hoje,
você virou uma referência rapidamente, né? Eu acho que de um tempo, quando você sentiu que você virou uma referência como um palestrante, como um professor? Porque Rafael Calisto é uma marca, hoje é um dos nomes conhecidos da odontologia. E eu faço isso sempre, Rafa, porque assim, a gente trazendo aqui, eu trago gente de peso, né? E sempre quem entra aqui também é muito de peso, eu falo disso. E depois fica lá na página do YouTube, todo mundo está lá com um documento. Mas eu estou falando muito com jovens, eu tenho um trabalho com graduandos que eu estou começando, e eu gosto que eles saibam a história, assim, em que momento a coisa se deu, assim, que você falou, cara, eu vou ser um professor, você, né, você é um cara que vou dar aula, vou dar palestra, e o consultório vai ser metade do meu tempo. Que momento foi essa escolha? Na verdade, eu acho que não é uma questão de... Eu não vejo como uma questão de escolha, e sim os acontecimentos vão te levando a tomar decisões, dependendo do que aquilo está te trazendo de retorno. Então, a questão de curso, quando eu comecei a dar curso, eu comecei a dar aula em 2006, né? Eu comecei a dar alguns cursos em 2006, eu estava no final da especialização, início do mestrado, e eu comecei a dar algumas aulas, muitas delas, as primeiras, foi em parceria com o meu orientador, então eu não era convidado, e sim ele, e aos poucos eu comecei a ser convidado, porque as pessoas começaram a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, e eu acho que eu percebi que as aulas poderiam me dar um retorno, digamos assim. Vamos colocar aqui, eu teria um futuro nisso aí, quando as pessoas começaram a me chamar para congressos um pouco mais importantes e relacionados à estética. Então, quando eu via que eu estava no mesmo congresso dando aula, em uma grade que tinham professores que eram minha referência, eu comecei a perceber que aquilo poderia realmente ser uma coisa que fosse se concretizar cada vez mais, que valesse a pena o investimento naquilo ali. Então, foi a que você acha que foi teu diferencial, assim? O que te chamou a atenção das pessoas para te chamarem? Porque a aula ela tem a questão da técnica, obviamente, né? Da qualidade da informação, mas tem muito a ver com a forma, né? De transmitir informação. Os pontos fortes da minha aula, pelo que muitas das pessoas falam, é a questão didática, da maneira didática com que eu passo a informação. O que eu acho bacana é que essa didática ela é muito natural. Eu não estudei para ser didático, então... e essa naturalidade vem muito de eu me colocar no lugar do profissional que está ali e pensar que tipo de informação vai ser útil para o consultório dele. Então, é dessa maneira que eu tento colocar, que eu tento explicar a minha aula. Então, eu me coloco no lugar dele. Ó, se eu fosse ele, eu queria estar escutando esse Queria estar escutando isso daqui dessa maneira para conseguir o lugar. Porque senão eu não captaria essa ideia e de uma forma muito objetiva, muito sucinta. Então, eu nunca fui de começar uma aula 30 minutos depois que eu começo a falar. Então, lógico que precisa de uma introdução para quebrar um pouco, mas eu sempre fui muito objetivo e direto ao ponto. Então, acho que essa é uma das coisas, e tentando passar o máximo de informação possível. E a questão de eu ser também um clínico, que tenho minhas dificuldades como clínico, como qualquer pessoa, isso também ajuda você se igualar mais ao aluno, assim, não existia aquela diferença. Empatia. Empatia. Eu nunca gostei dessa questão professor-aluno. Para mim, a gente está apenas em posições diferentes ali, trocando ideias, informações, aprendendo e compartilhando. Então, eu acho que foi uma das coisas, dos pontos fortes que eu busquei aperfeiçoar isso ao longo do tempo ainda mais. Então, uma coisa bacana que pouca gente sabe, por exemplo, eu já dei bastante imersão, né? Se contar a parte de resina e cerâmica, daí 200, 250 imersões, mais ou menos. Mas até hoje, em cada imersão, eu procuro apontar algum erro ou alguma coisa que eu precisei explicar várias vezes para que isso não aconteça na próxima. Então, os intervalos da aula, eu pego meu celular, eu anoto, eu pego meu computador, eu anoto, preciso explicar mais isso. Sim, preciso de uma imagem para que as pessoas entendam isso. Porque eu percebo que, às vezes, a pessoa não entendeu na primeira, não entendeu na segunda. Então, assim, eu quero que ele entenda sempre da primeira vez. Isso é bom para mim, isso é bom para ele, que os dois ganham tempo, né? De não ficar reexplicando uma coisa. Então, foi algo que eu sempre busquei melhorar até hoje. Né? Até hoje eu vejo defeitos. Ponto, vamos lá. Então, se você for pegar o primeiro curso com esse curso de hoje, eles são completamente diferentes em todos os sentidos. Até a turma tá mais velho também. Até a turma mais velho também. A barba agora tá crescendo.
a cabeça melhora, a criança fica melhor, fica mais rápido, mas o avião cansa mais. Viajei. Ô, Rafa, como que você vê essa moçada, cara? Esse pessoal, você que está dando tantas imersões, entra em contato com tanta gente, de tantos lugares diferentes. Nós estamos aí com 534, para mais até. A gente fez uma lista recente, fizemos um levantamento exatamente com uma comissão de graduandos que a gente está. Porra, praticamente 28 mil formandos ano, né? Numa geração muito nova, muita gente, que se seduz muito fácil por coisas fáceis, né? De caminhos curtos, né? O problema número 1, assim, não sem sombra de dúvidas, é o imediatismo da pessoa que se forma. O imediatismo de já ter um retorno, ou entre aspas, um sucesso, né? Como eles mesmos... É um tema inteiro do livro, né? Tanto que eu perguntei a você exatamente essas... É muito rápido, né? Então, eu acho que esse é o principal problema número 1. Isso acaba gerando uma sequência de fases totalmente desorganizada e totalmente contra uma construção de algo mais sólido. Então, da mesma forma que a pessoa pode ser um imediatista em termos de retorno, esse sucesso temporário vai ser muito rápido, pelo menos é o que eu vejo. Então, para que você crie algo mais sólido, exige tempo e dedicação nos primeiros anos. Então, realmente essa questão do sucesso imediato e dessa sedução da internet, de divulgar trabalho, de já querer logo muitos pacientes e tal, isso eu vejo como um grande problema, como uma perda de foco em traçar um caminho visando algo a médio e longo prazo. É claro que muitas pessoas já precisam ganhar dinheiro, querem sair da faculdade, querem ganhar seu dinheiro, mas precisa dosar muito, né? Ganha dinheiro, investe no seu conhecimento. Sim. E a coisa, né, vai se equilibrar. Vai se equilibrando. No momento que ela vai modificar. Então, é uma coisa natural. Muitos colegas que se formaram comigo, eu formei em 2003, se formaram e já entraram num emprego muito bom para a época. Mas eles passaram 10, 15 anos, muitas vezes, e continuaram no mesmo patamar. Fazendo a mesma coisa, né? A experiência do mesmo. Né? E o emprego que era muito bom para um recém-formado, hoje não é tão bom na situação de vida agora que está, com família, muitas vezes com esposa, filhos, enfim. Então, a gente tem que pensar um pouco muito nisso. E às vezes chega um momento que correr atrás do prejuízo pode ser um pouco mais difícil. O tempo não é o mesmo, muitas vezes as condições não são as mesmas, enfim. O Serginho passou aqui, né? Você conhece o Sérgio, né? O Sérgio Siqueira. Não sei, se eu com o Pena, tá mandando um abraço aqui, ó. A Pena aí. Daqui, da turma. Tá falando comecei a falar do Serginho aqui, Pena. O Serginho falando exatamente... O Serginho, ele tinha duas chances, né? Uma chance era entrar para a aeronáutica, outra era para ele na prefeitura, depois do hospital, ele perdeu todas as chances, que eram aqueles que tinha imaginado como as chances de ganhar um dinheiro, ter uma profissão. E talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu para ele, porque depois foi seguir outro caminho, que não era o caminho planejado, e ficou melhor para ele, inclusive com essa turma fantástica. Pena, Teca, né, Maricela Lobo, Scopim, exatamente. E o Ari, né, o Stefani, tudo FOP. Tudo mesmo tempo. Tô lá, eu tirei esses caras, cara. Você pensa que é brincadeira? Não é fácil, não. E até essa questão de sucesso, para quem não sabe, por exemplo, eu mandei para o pessoal como Calixto, como o Sérgio, o Siqueira, o Pena, que está aqui, 5 perguntas para eles, né? Que era o que é sucesso para você, né? Definição de sucesso, exatamente para provocar esse tipo de pensamento. Exato. A que você acredita o sucesso, né? Da onde por que ele acontece? Como é que vocês enxergam a odontologia hoje? Como enxergaria a odontologia daqui a 20 anos? Pré-Covid, essa resposta, talvez, se quiser refazer. Essa resposta é que vários... Isso está me causando um problema, porque eu estou falando sério, eu estou fazendo a segunda edição de um livro de uma primeira edição que não saiu, né? Assim, mas é legal, cara, está sendo um exercício legal. E a última era... Ainda bem que não foi publicado, né? Ainda bem, cara. Passado, antes mesmo de... Cara, ia ser muito doido, assim, mas ia ser interessante também.
Ia ser um momento para uma reconstrução. 2021 já está a segunda edição toda, eu já estou fazendo isso agora. E, cara, o que você acredita esse momento que você percebe, que você, até nessa trajetória professor, está muito clara, né? As coisas foram acontecendo, o seu estilo de dar aula é empático, e a sua naturalidade de comunicador, né? Isso nasce, algumas pessoas nascem assim, né? A gente gosta de falar, e gosta de explicar, e gosta de ajudar o outro a fazer. Mas na clínica você foi conduzindo isso como? Assim, por exemplo, o Rafael Calisto, eu falo todo mundo como você, como Hirata, como Scopim, tem uma persona para a sociedade, cliente-paciente, e tem uma personalidade para a odontologia, né? A odontologia, que é uma outra personalidade. Como é que você lida com o Rafael Calisto, dentista para a população de Ribeirão Preto? Como é que você se organiza nesse sentido? Olha, ou você é um cara que deixa... Pode falar. Acontecer, deixa rolar. Ou até quanto que agrega, que você acha que agrega que a tua imagem como professor, né, construída, os seus clientes percebem isso, os clientes pacientes percebem isso? Muito pouco, tá? Muito pouco, cara. Isso é uma coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui. Os pacientes, quando chegam lá, eles não sabem que você é professor, a maioria deles, a não ser que seja indicado por um colega, mas o paciente em si, ele não sabe que você é um professor, que às vezes você viaja, que você dá curso ali, aqui, assado. A maioria não sabe. Tá? Pode ser até que ele pesquise isso na internet, mas eu percebo que esse não é o foco dele. Ele não está ali porque você é um professor, ou porque você dá aula, isso, aquilo. Ele não está ali por isso. Ele está ali porque você é o cara que vai resolver o problema dele. Independente do que você seja, independente se você é especialista ou não, tal. Então, muitas das coisas que às vezes a gente acredita que pode agregar ou ajudar numa venda do paciente, ou sei lá, colocar um monte de quadro falando que você é isso, aquilo, eu percebo que o paciente, lógico que ele observa isso, mas o que ele vê mais importante é a confiança que você vai resolver o problema dele. E vai fazer bem a forma de comunicar. A forma de comunicar. Então, eu vejo isso como algo muito, assim, algo muito importante. Então, inclusive, essa percepção me fez mudar a conduta de muitas conversas com o paciente em relação a essa questão de como vender, enfim. Então, você construiu uma argumentação, às vezes, baseada nisso, tentava colocar, você viu que... Ricardo, que assim, lógico que quando a gente escuta aulas como a sua, a gente aprende a ter um início, a saber como vender, mas não tem jeito. Isso a gente aprende ao longo dos anos, entendendo os diferentes pacientes, né? Então, não existe um curso que vá te ensinar quem que vende. Ele vai te ensinar um caminho, né? Uma forma de comunicar, mas você vai, ao longo do tempo, percebendo que tem paciente que gosta que você fala muito, tem paciente que não gosta que você detalhe muito o tratamento, tem paciente que ele quer saber tudo, enfim. Você precisa aprender a lidar com esses diferentes estilos de paciente e saber como comunicar. Né? Tem paciente eu estou sendo muito... Tem paciente que mal aperta a sua mão. E tem paciente que te abraça e beija que parece que é sua mãe, né? Então, assim, você precisa entender isso de cada um na primeira consulta. E isso é interessante, porque muita gente tem me chamado para fazer. Não, você não vai fazer curso, você não vai fazer curso. Eu tenho os cursos marcados, estão marcados algumas imersões aí nos parceiros que eu sempre fiz, tá? No Garófalo está marcado, na Fresato, no Rio de Janeiro está marcado, mas passaram tudo para o segundo semestre. Mas eu falei, cara, fazer curso, eu gosto do teatro, né, cara? Eu gosto da resposta. Tenho feito alguns cursos ao vivo, né, pela internet, cara, é muito, ainda mais em marketing, cara. Vocês ainda têm, assim, a imagem, o dente, ainda mais gestão, marketing, que você vai falar de comportamento humano, e que você precisa do feedback de quem está assistindo. Você não tem tanta piada, você não sabe se voltou, né? Se você ri sozinho, não sabe se alguém riu ou não. Eu tô achando horrível fazer isso, cara. Eu prefiro gravar um vídeo direto do que ao vivo, entendeu? Entendi. Ou pelo menos me coloca 4 caras embaixo, assim, pra eu saber. Que nem agora, se riu do que eu falei. Conhecidos, né? Alguém para se interagir. Sabe aquelas palmas de programa de antigo que apareciam as palmas na piada? Eu precisava disso, cara. O
alguns jogos de futebol, eles retornaram aí no áudio do... Eu vi, cara. Eles colocam torcida e tal, enfim. Mas isso precisa de aprovação de ambos. Ô, Ricardo, a gente estava falando sobre a questão de paciente e tal, lidar com o paciente de primeira vez. Ah, mas só para eu vou dar um curso, até para terminar, de consumo. Eu não vou dar um curso de vendas. Eu falo para as pessoas, gente, não existe o ato de venda. Eu acho que eu sou um dos poucos que falam isso. O ato de venda não existe. O ato comercial que existe é o ato de compra. Sim. Ninguém vende nada. É alguém que compra. Eu quero vender um terreno. Você quer comprar um terreno? Quem vai definir é você. Não sou eu. Qual é a função do vendedor? É aquilo que você falou, conhecer o comprador. Entender exatamente, você vê como é interessante o teu raciocínio todo, a sua fala, que você é um cara que desde cedo se preocupou em que o outro está sentindo com o que eu estou falando. Exatamente. E como eu gosto, né? E é isso que te faz ser um bom vendedor no consultório. Você vai analisando a pessoa e vai entendendo o que você está falando, o que está, entenda bem a palavra, colando, o que está aderindo. E você caminha por ali. É mais ou menos o exercício que você fala, eu vou correndo ali no celular e anoto a correção no discurso. Você faz isso rapidamente. Exato. E o bom vendedor é o que torna a compra confortável. Sim, exatamente. E a compra confortável é confiança, é isso que você está falando. Né? É uma coisa que você gera. Que, assim, é lógico que você precisa, o cara está ali comprando, você vai ajudar ele. Eu penso muito mais em como eu posso ajudá-lo na compra dele do que pensar se ele vai comprar ou não. Pô, se ele está ali, eu suponho que ele quer comprar alguma coisa. Ninguém vai no dentista, eu falo assim, só louco que vai no dentista dar uma olhadinha. Como né? que eu vou ajudá-lo a comprar aquilo que ele quer? Eu tento colocar todo o diálogo já pensando que ele vai comprar. Né? Já pensando. Sim, perfeito. Em vez de falar assim, ó, se você fizer. Não. Caso você não existe. Né? Porque aquela história de estratégia de venda, você sabe isso muito mais do que eu. Uma estratégia de venda natural. Você vai comprar uma blusa, o cara não vai te perguntar se você vai levar ou não a branca. Isso é antigo. Vai levar a branca ou a vermelha. Você entendeu? Ele está te dando escolhas, mas ele não está partindo da ideia que você não vai levar. Porque quando você e no nosso caso, isso é mais óbvio ainda, né, cara? Porque assim, você pode entrar numa loja de roupa para dar uma olhadinha. Sim. Mas é só um louco que vai falar, vamos passar no dentista, vamos ver como é que estão as porcelanas. Quer dizer, se o cara for lá, velho, eu falo assim, a venda da odontologia é 100% garantida. Exatamente. Da hora que ele entra. Quem detona é você. Quem pode acabar com o processo é você. Então, assim, né? Você tem que entender que o paciente está ali, ele quer comprar. Então, você vai criar meios em termos do seu conhecimento, da confiança, forma de pagamento dele, mas você não está ali, vai ou não vou vender. Parta do suposto que aquilo já está vendido, mas faça o paciente entender que vale a pena o que ele está ali, né? Vale a pena ele dar o checkmate, né? Porque Ricardo, é engraçado, porque a gente às vezes não para pensar todo o processo que aconteceu para o paciente chegar ali sentado na cadeira. Isso. Desde eu quero ir no dentista, qual dentista eu vou ligar, vai indicar, a jornada de compra. A jornada que ele faz. Uma hora de trabalho, entre tal e tal, vou pedir dispensa no meu serviço, vou lá, estaciono o carro, né? Não sei onde é. Aí tem que fazer um cadastro na recepção. É um processo gigantesco. O cara sentar lá e você simplesmente perder tudo aquilo ali. Então, você tem que primeiro respeitar, né, todo o processo para o paciente chegar ali. Ele chegou em você. Então, eu acho que isso faz uma diferença. Cara, tem três, já aproveitando, vou falar aqui, que uma deles, eu vou te convidar para dar aula de vendas agora. Não, tem a ver com o planejamento, que a gente vai conversar aqui exatamente da questão da adequação que você traz, né? Vamos voltar para o tema aqui, galera. Mas eu vou colocar uma coisa assim, teoricamente, uma teoria para essa que você está falando. Tem 3 coisas que é muito importante você ter do cliente para que você consiga construir a argumentação adequada, que é as informações prévias que ele tem de você e dos produtos, as experiências anteriores que ele teve, e as necessidades específicas, que estão muito mais ligadas às coisas sociais. Ser rápido, ser perto da minha casa e tal. Quando você constrói naquela anamnese ali social, né, naquele momento que você está conhecendo a pessoa, eu sempre falo, não vai para a cadeira logo, não vai.
Lógico que a primeira pergunta é lógico que te trouxe aqui, falar, esse dente, deixa ele falar um pouquinho, mas não é aquele momento. Mas me fala mais, porque uma coisa que eu falo, pergunta por que ele não está indo no dentista que ele ia. Você não quer saber o nome, mas por que você não... Provavelmente, você tem uns 40 e pouco, estou vindo aqui a sua vida, por que você não quer saber o nome? Mas por que você não está indo no cara que você ia, né? Uhum. Alguma coisa te chateou? Essa é uma pergunta ótima para fazer, porque o que chateou ele, se ele falar, e eles gostam dessa pergunta. E consultoria eu falo, não, o que você já fez de curso? Eu falo, não, fiz alguma coisa. Não, o que você já fez de curso? O que você gostou do curso? O que te chamou a atenção? O que chamou a atenção para você de gestão? Entendi. Porque se o cara falar o que chamou a atenção, eu posso inclusive corrigir a mente dele. Agora, se eu não sei o que é, e ele viu alguma coisa, ele tem informação de fora. E para ele tá assim, por exemplo, claramente de um dia. E você fala que não é um dia, você fala que é... Pô, para ele, você não atendeu. Porque ele veio com essa informação. E ele não falou para você que ele achava que era um dia. Sabe hoje qual é, já te interrompendo, uma coisa que eu ia falar antes. Não. Sabe hoje qual é, eu diria que uma das coisas mais difíceis em termos de procedimento estético de vender, quando o paciente chega lá, senta e fala assim, eu quero fazer lente de contato. Pode ser uma coisa totalmente contraditória. Vai fazer lente? Beleza, já está vendido, porque já chegou lá, mas é exatamente ao contrário. Quando o paciente chega lá e fala assim, eu vou fazer lente de contato, a maioria desses pacientes que chegam lá para fazer isso, que não foram indicados por colegas que já fizeram, são pacientes que procuraram na internet e viram que a lente de contato hoje é o seu Creyson, né? É a solução para todos os problemas. Você entendeu? Boa. Lembra do seu Creyson lá? É a solução para todos os problemas. É a solução. Então, eu vou falar assim, essa semana eu voltei para o consultório semana passada, estou atendendo só poucos pacientes, mas eu recebi 2 em específico que me chamaram a atenção. Um com os dentes totalmente desalinhados, um paciente totalmente descompensado na questão oclusal, várias retrações, contato prematuro, perda óssea, e o paciente chegou lá com um pós-dentista, ele foi em um dentista e chegou lá, e ele chegou lá com um tratamento do dentista anterior de lente de contato de pré a pré. E os dentes todos girovertidos, encavalados, assim, aquela situação daquele jeito. E a gente conversou 20, 30 minutos, até o paciente qual a melhor opção para ele. E eu falei, a sua melhor opção é um ortodontista. Falei de tal, não sei o quê, tudo isso aí. E assim, não é porque eu tenho um ortodontista no consultório que eu deixei de ganhar esse paciente, mas ele foi para o meu colega, no caso a minha esposa, que faz a orto. Mas eu tentei. Não, é o procedimento que vai... O melhor tratamento para ele, independente se ele vai fazer comigo ou não. Mas aquele cara, ele vai confiar em mim para sempre. Sempre. Eu fui honesto com ele. Ó, fui honesto com... Não, e que coisa louca, né, cara? Mas a cabeça dele era lente de contato. Aí chegou uma paciente de 21 anos de idade querendo fazer lente de contato. E aí, para tirar da cabeça desse paciente que a lente não é o tratamento, o que ele às vezes pode pensar? Esse cara não faz, esse cara não quer fazer, ou às vezes esse cara faz... Não sabe fazer. E aí, assim... E daí minha mãe vai batendo, né? Eu sou professora, essa hora. Eu vou te falar que eu ainda estou aprendendo o melhor argumento para tirar da cabeça dessa pessoa que a lente não é o melhor tratamento para ela naquele momento e colocar outras opções. Né? Então, um dos argumentos, por exemplo, que funciona bem, eu comecei a mostrar casos clínicos meus. Olha, as lentes ficam boas, ficam bonitas, esses casos foram feitos aqui e tal, mas, na minha opinião, esse seria uma outra opção, acredito que melhor. Aí eu coloco, por exemplo, a opção de uma resina por acréscimo. O cara, às vezes, tinha uma borda incisal curta, um dente levemente girovertido, e aí vem aquela história que a gente está escutando isso já há alguns anos. É lente de canina a canina, independente se o problema é na borda incisal ou se o problema são em X dentes. A gente tem muitos, infelizmente, dentistas que nem fecha o olho, olha para aquilo ali, só existe vida até premolar, oclusão, isso nada importa, e depois de alguns anos a gente vai ver as falhas. Mas, enfim, eu ainda estou entendendo como eu posso ajudar esse paciente que já vem com pensamento de lente e não é um paciente para lente de contato, entendeu? Eu acredito, se eu pudesse até responder um pouquinho. Porque assim, acredito que a construção disso, ela aconteça na conversação mais dialética, né? Mais na pergunta, voltar a pergunta para ele, né?
Por que que você acredita que esta é a tua solução? Excelente. Né? Da onde você tirou que esta é a sua solução? Porque se tem uma coisa que funciona no processo de venda e busca de confiança, entenda bem o que eu vou falar, você vai entender, é criar a sensação, e daí por isso que tem que ser um tom de voz, uma forma de falar muito tranquila e não impositiva, mas mostrar que ele é ignorante para aquele assunto. Né? Que ele não é ele quem deveria definir o plano de tratamento. As pessoas chegam em consultoria, e acho que acontece em várias coisas, né? O cara chega no advogado, você dita a regra. Fala assim, cara, eu quero um planejamento de marketing digital. Mas eu não quero esses daí que tem, eu quero com você. Eu falo assim, para que você quer um planejamento de marketing digital? Não, porque eu não faço nada na internet. Para que você quer fazer alguma coisa? Essa coisa dialética, ela funciona bem, porque o cara, ele vai construindo uma ideia ou até uma sinuca. Fala, cara, não sei, você não acha? É uma das boas saídas. Que eu vou te mostrar casos lindos, assim. Pô, que lindo. Nesse caso, era super, eu queria saber o porquê que você se diagnosticou como sendo essa a sua solução. Porque eu acredito que você não é um comprador de lentes, você é um comprador de um sorriso. Sim. É isso que você quer. Então, agora se você quiser lente, eu te dou a lente. Ver muito funciona das pessoas. Né? Eu vejo qual que é a profissão daquela pessoa e tento de uma forma fazer analogia, né? Fazer uma analogia. Fazer perfeito. Uma analogia, tipo, que ele não sabe de nada, mas de uma forma como você falou. Leve. Ele vai chegar a essa conclusão. Uma vez eu fiz isso com um advogado, sobre a questão jurídica e tal, pode variar muito, mas assim, saiu natural. Então, assim, porque para você isso é natural. Então, já tô te conhecendo, que você e esse processo de argumentativo é natural. Que não tá tipo falando, você não sabe de nada, tem que parecer natural. Então isso não pode ser no começo. Escute o paciente mais do que fale, né? Escute, olhe e tal, e depois. Se o cara levantar a sobrancelha e falar assim, olha, quem decide o tratamento sou eu, daí já tá brigando com o paciente, né? Porque eu já vi situações assim. Não, mas não é você que decide. Né? Sobe aquela sobrancelha, mulher, sobe a sobrancelha, você foi, tá brigando, começou briga, já não tem mais acordo. Ô, Rafa, como é que você faz? A gente já está no tema, aliás, né? Estamos no tema da questão da adequação. Quando chega esse pessoal, né? Essa tem sido a principal dificuldade hoje da estética. O Kino até fez uma live muito legal aqui, para quem não sabe, está lá no canal Lens e Consultoria do YouTube. A estética é ética, né? Até ele falou que ele, na verdade, ele escreveu isso, a gente escreveu junto, mas a ideia era falar estética não a estética é ética, estética é ética. Não precisa nem doar. Estética é ética. Porque, na verdade, a estética, ela está dentro da filosofia como um princípio moral, né? De bem acabar. Né? A estética é o bem acabado, é o harmônico, é o encaixado, né? Tal. Mas as pessoas parecem que já há algum tempo a gente vem construindo uma visão de um estético meio padronizado, né? De um padrão estético meio estereotipado. Algumas marcas, algumas tentam, né, Dove, né, a sua beleza, ainda tem a Natura, mas, cara, no dia a dia, parece que assim, tá legal, mas eu quero o rosto assim. Mas eu quero... Tipo, fica bonito falar, mas no final Olha que curioso aqui, ó, um comentário de uma grande amiga, Ingrid, vou mandar até um beijo para ela, ela é personal trainer, ela estava falando aqui que legal. acontece também essa questão. Acontece também. Só buscar. Então, e aí eu vou colocar um exemplo também típico. É a mesma coisa que, eu fui no nutricionista, o cara me passou uma dieta. Aí eu sou um blogueiro, vou lá, o nutricionista me passou uma dieta, tá? O cara vai lá e segue a minha dieta. Mas o cara não tem o meu peso, o cara não tem a minha altura, o cara não tem a fisiologia que eu tenho. É uma coisa completamente diferente, entendeu? É a mesma coisa. Então, como o paciente hoje tem um acesso à internet, muitos vão lá e vê seu Instagram, tá? O cara vai lá, ele vai, muitos, tá? Não todos, mas eu digo, mas uma boa parte vai no Instagram. Ou o cara que está disposto a fazer um procedimento estético, ele procura alguma coisa na internet.
E o que que ele encontra hoje, infelizmente, Ricardo? É isso que a gente está falando, informações prévias são péssimas. Né? Faceta de canina a canina, faceta de pré a pré, aqueles dentes brancos, que na fotografia, às vezes de longe, no sorriso, não dá para perceber que aquilo não foi feito de maneira correta, que a adaptação não está boa, ponto de contato não está bom, oclusão não está boa. Isso não dá para perceber numa foto de sorriso. Mas o cara vai com a ideia que tem que fazer a bateria inteira, entendeu? Tem que trocar a chapa inteira da frente. Ele vai Seu Cresce. Seu Cresce, eu adorei seu Cresce. Então, assim, é complicado você colocar, não, olha, vamos fazer tanto. Eu cada vez mais eu tento colocar para o paciente a valorização do dente dele. E outra coisa, uma coisa que eu falei com o paciente ontem, a gente vai fazer uma extração na semana que vem, vai colocar um implante imediato nessa paciente, que há 8 anos atrás, quando eu fiz umas coroas nela, tinha uma pequena mobilidade em um pré. Ela tinha uma mobilidade que eu vou falar que muitos e muitos implantodontistas... Falando que o seu som tá baixo, alguém mais está sentindo? Para mim tá meio que... não sei se eu tô com fone, para mim tá bom. Às vezes você coloca o fone, ele sai bem pertinho, o microfone fica melhor, talvez seja isso. Aqui, que ele tá sem fone. É porque o fone não sei onde tá aqui. Não, deixa aqui. Vamos ver, se eu vou só mais alto. Perto do celular. Já me perdi onde eu tava. Não, da paciente que chega já pensando tá. na... Então, há 8 anos atrás, ela tinha mobilidade no pré. Olha só. Mobilidade do pré. Ela tinha mobilidade no pré. Essa mobilidade, muitos e muitos implantodontistas iriam extrair e colocar um implante. Não tenha dúvida disso aí. E eu falei para ela, vamos tentar deixar esse dente o máximo que ele Bom, puder. pessoal, quanto ao som, só para ter 50%. Então, uns estão falando que tá bem, mas vamos seguir assim. Põe um fone aí. Bom, vamos lá. Quem tiver um fonezinho, põe um fone que fica melhor. Então. Não, vamos lá. Eu acho que tá baixo para alguns, para outros não. Eu acho que o celular pessoal de cada um. E aí, aqui... Lazy fala alto, a minha cliente aqui, então, essa daqui é fera na estética aqui, a Larissa Sobral. Ah, legal. Minha cliente. Fantástica. Nós decidimos, nesse pré que estava com a leve mobilidade, fazer uma coroa e vamos tentar deixar ele o máximo que ele sobreviver. Legal. 8 anos depois, agora a mobilidade realmente está muito grande, ela não está conseguindo mais mastigar, a gente vai tirar e vai colocar um implante. Maravilha. E aí a pergunta, 8 anos depois, falhou ou não falhou? Essa é a questão, né? Mas vamos colocar por outro ponto de vista. Vamos colocar que há 8 anos atrás eu decidisse fazer implante. Como é que estaria esse implante hoje? Será que estaria do mesmo jeito, dependendo de como foi feito? Será que já seria um momento de uma manutenção? Enfim, você está entendendo a questão de postergar o tratamento, mas você precisa explicar isso para o paciente. Precisa explicar de uma maneira que ele entenda e valorize, né, o que é essa postergação. Né? Lógico, não tire do foco a questão que você vai resolver o problema estético dele. Mas você vai resolver o problema estético com uma técnica que vai, a longo prazo, favorecer a biologia, todo o funcionamento. Né? Às vezes eu falo, olha, às vezes você está com um problema na mão, né, no dedo, eu posso tirar a sua mão e colocar uma outra mão. Só que daqui a 10 anos, em vez de tirar a mão, eu tiro uma metade do seu braço. Mas eu posso tentar postergar isso, não é só o dedo, vamos tratar só o dedo, para daqui a 10 anos tirar a mão, daqui a 20 anos tirar uma parte do braço. Às vezes eu faço essas analogias para o paciente entender que postergar significa pensar mais para frente, para não criar, para que isso não leve ao que foi publicado há alguns anos atrás, o ciclo da morte do dente, né? Vai de uma resina pequena para uma resina média, uma resina grande, vai para coroa, pino, endo, implante, enfim. Parece uma coisa muito utópica, mas não é, isso é a verdade. Né? Isso é a verdade. Então, enxerga isso você começa a ver com o amadurecimento da clínica ao passar dos anos. Quando eu começo a avaliar os pacientes de tratamento de 10 anos atrás, eu começo a ver muitas vezes que algumas condutas poderiam ser diferentes para postergar aquilo. Alguns pacientes de 12, 13 anos de tratamento, eu estou começando a trocar e, invariavelmente, você acaba sendo um pouquinho mais invasivo nessas trocas. E, enfim, eu tenho colocado muito isso para o paciente, para ele pensar mais para frente, mas resolver o problema dele hoje. Vi aqui, a minha sogra até colocou aqui, ó, igual cirurgia plástica estética. Querem fazer coisas não adequadas e o cirurgião deve ter escrúpulos e não realizar, orientar, explicar a estética. Na cirurgia plástica acontece muito. Até uma situação de um amigo meu está falando de várias questões de silicone, seja de
de ser, ou na bunda mesmo, e de ter problema de coluna. Das pessoas não terem a estrutura física para aguentar o peso. E desequilibra, e dá problema na coluna. Né? Assim, e ninguém fala isso, a coluna não é minha região. A coluna depois você procura com outro. O problema é a coluna que você teve. Não é comigo, isso daí. Então, assim, a gente. E isso me lembra um pouco do que a Teca falou, né? Nós temos que ser mais generalistas, né, Rafael? Porque você tem uma especialidade estética, mas, porra, periodontia você tem que dominar. Você tem que, pelo menos no conceito periodontal, o que está acontecendo ali, né? Eu acho hoje a periodontia é o centro, né? A gente até falou disso, até o Jolie falou muito disso, quer dizer, a periodontia hoje é praticamente o centro do planejamento. Hoje a estética está totalmente relacionada a não, né? O desenho né? O contorno gengival que se fica. E isso vai ter repercussão lá na frente, e daí já fica situações de recuperação muito mais complexas e difíceis, pelo menos com o que se tem hoje em termos de regeneração óssea vertical, né? Quer dizer, é muito mais complexo. Nem é minha área, estou entrando em umas coisas que já nem sei mais direito. Mas assim, a gente tem que ter essa preservação do caso. Você mantém seu caso sob controle, cara? Você faz controle de todo mundo? Como é que é isso? Assim, os casos de faceta... Né? No início eu não era tão organizado com relação a esses controles. Até perguntar, entender, precisam acompanhar nossos pacientes. Essa questão do acompanhamento, eu vejo que muito dentista falha nisso, cara. Parece que faz a reabilitação, ali faz a coisa, tipo outra reabilitação. Eu chego em clínica, Rafa, tem lá 2.000 clientes na carteira. E o cara está querendo mais clientes. Se aqueles clientes tivessem prevenção, pagando o que o cara cobra de profilaxia, eles não fazem nada. Então, o Pena falou uma vez para mim, falou, cara, o que eu tenho de cliente na minha cadeira me sustenta. Entendeu? Quer cliente novo, quer cliente novo, quer cliente novo. Não existe essa história de rodar. Né? O seu cliente vai e volta, porque se ele... do mesmo jeito que ele traz o irmão, traz isso, traz aquilo, ele pode tirar o irmão, o pai, a mãe, se ele se sentir numa obrigação de ir para outro dentista, porque você não está fazendo esse acompanhamento, não está tendo esse cuidado, está tendo falha, muitas vezes você põe a culpa no paciente, enfim. Eu acho que a gente tem que ser maduro para assumir algumas falhas que acontecem no tratamento, corrigidas o quanto antes. Mas isso para mim, isso é o princípio do grande profissional. Eu falo grande profissional, a gente vê pela intercorrência, não pelo plano A. Plano A, muita gente sabe fazer, mas é a intercorrência que é o problema, né? Saber se ele tem o plano B, se ele tem o plano C, se ele sabe por que deu errado. Sim. Né? Porque daí, você sai da faculdade, às vezes eu fiz o Unicamp, uma excelente faculdade, a gente tinha a questão da pré-clínica, né? Da clínica integrada, mas você vai entender a adesividade às vezes depois, né? Exato. Você vai ver, quando começa a cair, você vai... Você precisa saber como falar para o seu paciente que aquilo deu errado. Não é só falar que deu errado, tal, porque ele vai achar que foi um erro técnico seu. Como é que você constrói essa muitas vezes argumentação? Não foi. Olha, isso depende. Cita um caso que você teve que falar aí. Olha, depende muito de cada situação em particular. Por exemplo, teve um... Porque é que nem a venda, né? É a mesma coisa, depende do outro. É que nem uma venda, é o mesmo processo. Você tá vendendo de novo uma ideia de que deu errado e que vai ter que corrigir aquilo. Teve um caso de um implante que foi perdido do paciente por um problema de uma prótese que eu coloquei, mas aquele paciente ele não voltou nas manutenções, ele teve perdas de outros dentes, aquilo acabou sobrecarregando a mastigação, e aí ele começou a mastigar só de um lado, começou a perder dente, então ele perdeu aquele implante. Eu coloquei o erro meu, que foi um erro de acompanhamento e de esclarecimento que aquilo poderia acontecer diante da situação que ele tinha quando a gente colocou o implante. Então, o erro foi muito mais a falta de orientação do que um erro necessariamente técnico. Mas eu julguei ter sido um erro meu, de uma falta de orientação para ele voltar, e se ele perdesse alguma coisa, ele precisava voltar. Foi um paciente que começou a perder alguns dentes e começou a ter um sobrecarregamento daquele implante. Ele fraturou uma restauração do lado do implante, ele só mastigava desse lado, e não era um paciente que tinha nenhum tipo de hábito de bruxismo, enfim. Mas o paciente perdeu o implante.
E aí, diante disso, você precisa ter um bom senso, às vezes, de refazer o tratamento, às vezes não cobra a mesma coisa, mas cobra, tal. Vai muito de cada paciente, de você sentir se realmente o problema foi seu, o problema foi dele. Mas você começa a perceber isso com 5, 6, 7 anos de clínica, revendo seus trabalhos, você começa a rever algumas das suas condutas, né, que você fazia 10 anos atrás e hoje você vai fazer diferente. O mesmo procedimento, mas é uma questão muitas vezes de conduta, de olhar mais o conjunto, enfim. É uma coisa que vai, ao longo do tempo, te levando a um amadurecimento em relação à tomada de decisões, em vez de decisões mais invasivas para decisões menos invasivas, assim eu penso. A odontologia tende a ficar menos invasiva, né? Obviamente, nós estamos com uma diminuição né, do índice de CPOD já que vem caindo ao longo dos anos, o acesso à informação na internet deixa mais acessível também nas escolas, também uma educação da molecada, mesmo em classes sociais mais baixas. Então a gente está passando, cada vez eu sou de uma, né, aquela velha história, né? Meu avô não tinha dentadura, meu pai teve implantes, eu tenho uma coroa, né? Tenho faceta, porque meus dentes eram todos com resina, eu era caso indicado para faceta, muito resinado, muito já com estruturas comprometidas, coroa e faceta. Então, tive muita cara, tem um índice, fui cara ativo minha infância inteira. Meu pH é 6,8, sempre depois fui descobrir isso na faculdade e tal. Então, assim, mas a gente vem diminuindo. Nós vamos ter até uma pergunta até da minha sogra aqui. A questão o Kina falou isso, vão ter 2 gerações que vão continuar muito presentes dentro do consultório odontológico. A criança, por toda a questão de formação, ortodôntica e tal, ainda mais nossa raça extremamente miscigenada, né, isso vai continuar. As questões estéticas de formação também, sempre vai ter um dente, um formato e tal. E a questão, mesmo que essa pessoa seja, as lesões, né, que muito falando hoje, lesões não cariosas, né, e que depois na velhice a questão da oclusão, que vão chegar a perda de vertical de ossos, gengivas aparecendo, você sempre vamos ter essas 2 áreas, né? Você acha que a odontogeriatria, que é uma área assim que praticamente, né, ela fica meio que quase que no descanteio, né, cara? Assim como a odontopediatria durante muito tempo, a pediatra não, cara, elas vão ser praticamente, estão se desenhando ser as 2 áreas mais valorizadas, assim, daqui a um tempo, né? Claro. Você enxerga assim também? Eu enxergo principalmente mais pela questão da odontogeriatria do que a odontopediatria. Eu enxergo como algo, por alguns motivos. Hoje a gente tem um paciente da terceira idade, vamos colocar assim, com muito mais dentes do que há 30, 40 anos atrás. Então, ele exige muito mais uma manutenção e cuidados para continuar mantendo aqueles seus dentes, comparado, por exemplo, com a manutenção de uma prótese total ou de uma prótese... Isso é interessante, né, cara? A gente tem acesso a situações, problemas com pacientes de 70, 80 anos que a gente não tinha essas situações, né? A gente não conhecia a situação, problema que eu não tinha mais dente, né? Por alguns motivos, por exemplo, hoje, uma pessoa de 60 anos hoje, ela é completamente diferente de uma pessoa de 60 anos há 60 anos atrás, vamos colocar assim. Ela é uma pessoa muito mais jovem, né? Aparentemente, fisicamente, em termos de saúde e em termos de manutenção dos seus dentes. Então, assim, a gente coloca hoje uma pessoa, vamos por aí, 60, 65, de uma pessoa com 10, 15, às vezes 20 anos mais nova, se você comparar a um tempo atrás. Então, ela não é mais aquela pessoa... Vamos colocar... muita gente não gosta dessa palavra. Ela não é uma pessoa tão velha, em todos os sentidos, né? No sentido de saúde de forma geral e no sentido de saúde bucal. Então, a abordagem nesse tipo de paciente, muitas vezes, não é uma abordagem tão diferente de um paciente adulto, um adultão, assim, quase da terceira idade. Nós. Adulto nós. Ela não tem sido tão diferente. Você vê que um paciente, ele quer estética também, né? Ele quer uma estética,
não quer aquele dente brancão, mas ele quer um dente bonito, um bom formato, ele quer mastigar. Ele é um paciente que está muito mais propenso a colocar um implante hoje. Quantos implantes não estão sendo colocados em pacientes que usavam prótese removível, enfim. Então, é um tipo de abordagem realmente curioso. Eu vejo essa como uma área legal, uma área muito promissora, mas eu diria que muitos procedimentos da fase adulta eles vão migrar para a fase... A Paula esteve comigo aqui na semana passada. Paula, está subindo seu vídeo junto com o Serginho. 60 de hoje é equivalente aos 40 de antigamente. Então assim, eu tô com 60, né? Que eu tô com 40, então... não sei se eu... entendeu? Ô, Paulo, eu fiquei fazendo a conta que eu não sei se eu... Ao contrário, na verdade, né? É exatamente ao contrário, né? De 40 antigamente. Não, exatamente ao contrário, né? Então, não, ela quem tá com 60 hoje tá com 40. Tá certo. Mas é justamente isso. Eu vejo como a área que vai realmente evoluir, mas eu vejo que muitos procedimentos que são feitos na fase adulta estão sendo feitos de forma muito semelhante a um paciente da terceira idade, justamente por essa condição bucal dele e essa vaidade, muitas vezes, de pessoas, vou colocar aqui, de 60 anos de idade, que não querem envelhecer, então buscam procedimentos de botox, tal, vai para academia, cuida mais da alimentação e quer cuidar dos dentes também da mesma maneira. Então, realmente, é um segmento que tende só a crescer, com certeza, não tenha dúvida disso. O que você acha que veio de tecnologia, que você fala, cara, eu acho que as melhores tecnologias que eu vi agora, que eu vejo funcionando nesse momento, eu acho que essas vieram assim e realmente ajudam o profissional na cadeira, no consultório. Porque, só para fazer um parênteses, eu vejo que tem muita tecnologia comprada de maneira equivocada, ao meu modo de ver como consultor. Eu não consigo enxergar na planilha o retorno daquele investimento ao longo do tempo. Não vou citar, obviamente, quais são as tecnologias. Você está falando, provavelmente, a questão... Mas não vejo. Eu vejo algumas coisas tirando o domingo do meu cliente. Né? Estou aqui planejando o caso. Porra, ele não tinha que fazer isso agora. Prezadora, né? Provavelmente prezadora. Então, assim, eu não consigo ver, eu não consigo mesmo. Eu ponho ali na planilha e não consigo ver esse dinheiro voltando, porque eu não consigo pôr no preço, eu não consigo pôr no... Né, ganho no tempo, mas o cliente não percebe essa diferença. Porque eu falo assim, cara, valor é uma coisa que o cliente percebe. Se ele não perceber, não tem valor. Viva com isso. O cruzado segundo molar superior, a estética não tem valor. Você pode... não, mas tem... Não, pode ter função. Mas valor estético para o cliente não tem, porque ele não vai ver. Se você tirar uma foto, colocar para ele, mandar sempre a foto lembrando como que está o suco secundário, a Paula falou do suco secundário. Desculpa, não tem. Eu nunca vi assim, tirando a posição, em posição de dentista, eu nunca vi o suco secundário, segundo molar de ninguém. Então, porra, o que tem de tecnologia que você fala, cara, isso são coisas que estão vindo, eu acho legal. Eu vou falar uma, eu acho o aparelho do Tony, por exemplo, o laser. Eu acho, porra. Não faz sentido, né? Ainda. Porra, faz todo sim. Não faz, assim, ele vai ter ele vai fazer para um tempo, eu acho. Ele vai fazer total. Tem que pensar. Não é uma crítica à tecnologia. Mas questão de justifica o investimento de uma coisa tão cara. Às vezes justifica você comprar em conjunto. Aí eu falo que são outras coisas. Eu também acho. O que o Tony tem incentivado as pessoas. Fala, cara, pega 4 pessoas na sua cidade, muda. Porque eu vejo que a tecnologia ela vai ser daqui a um tempo. Mas estou respondendo, o que você vê? O que você vê hoje? Assim, o que eu acho? Eu acho existe um grande problema em relação à tecnologia. As pessoas compram a tecnologia sem estar preparado para ela. Então ela acha que um scanner vai resolver a vida dela, mas ela não se preparou para receber o scanner. Luciana Sargolobos esteve aqui e falou disso. Então, você tem que entender. Você vê muita gente comprando microscópio, comprando scanner e está ali no cantinho do consultório, né? É um enfeite de um microscópio, sei lá, um enfeite de 20 mil, 30, 40 mil reais. Porque o cara não se adaptou. Então, eu acho que antes da pessoa buscar a tecnologia, ela precisa se preparar para aquilo. Ela precisa fazer um curso, ver como funciona a logística, como é que usa e tal, e aí compra. Porque comprar achando que aquilo vai resolver,
que é o que muita gente, a maioria faz, olha, eu vou comprar e aí minha clínica vai bombar e tal. Às vezes se decepciona, se frustra, não consegue se adaptar a essa nova... Exige uma curva de aprendizado para tudo. Então, exatamente, tem uma curva, não é? O custo de trabalho é altíssimo. Comprou um equipamento novo, ele volta para cá e precisa de um tempo para chegar ali. E às vezes ele quer pular esse tempo, ele joga aquilo de lado e continua trabalhando do mesmo jeito. É o que aconteceu com muitas pessoas que compraram microscópio, que compraram fresadora, enfim. E... Você escaneia? Eu não tenho scanner no consultório. Porque você eu ainda faz o scan service? Dentro da minha rotina de trabalho, ainda não compensa, porque eu sou o único que trabalha com a parte de reabilitação. Pensei em um scanner também junto com a orto. Então, eu acho que o scanner hoje é um investimento muito válido. Se você fizer isso com algumas pessoas ou até mesmo sozinho, diante do que ele já pode te oferecer. Eu acho que ele já é realidade, né? Eu acho que já é realidade. Tá no... Eu não falaria o mesmo há 5 anos atrás, com certeza. Eu não falaria o mesmo. Mas o que a gente tem hoje está vindo. Você tem até um Modelab, né? Que você pode mandar o arquivo. O que a gente está vendo de evolução com relação e de possibilidades é fantástico. Ricardo, a questão da tecnologia é muito dependente da área, né? Então, colocar aí, por exemplo, o cara que é um endodontista, não é algo novo, mas tem um raio-x portátil digital, localizador, essas coisas, esses equipamentos. Nossa, o localizador eu acho o localizador um dos para mim, os mais legais que tiveram de tecnologia. Pois é. A tecnologia tem uma sua que você fala assim, porra, até que enfim, né? Aquele negócio você fala, até que enfim, né, cara? Até que enfim, era o I-1, né? O I-1, né? O I-1 ali era bacana. Mas, não, assim, eu gosto das tecnologias, coisas até que não são tecnologias complexas. Sabe aquele negocinho de tirar sangue, que a pessoa tem que ficar fazendo várias retiradas, mas vai ficar furando várias vezes. Aí tem um negocinho que eu criou de plástico. Eu vou te falar, o que mais pra mim isso fantástico. É fantástico, entendeu? Fui hoje, cara. A tampinha do leite que não derruba, você não precisa cortar com a faca. Pra mim, cara, essa tecnologia... São ideias, são sacadas muito boas. Eu vou te falar o que mais mudou a minha vida como um professor que trabalha com estética e reabilitação, foi comprar um motor elétrico. Tá? O motor elétrico é algo que exige um investimento hoje por volta de 12 a 15 mil reais, mas você tem um equipamento que você melhora a sua precisão de corte, você tem mais controle, você tem mais torque, você tem muito menos ruído, 80% menos de ruído, então isso é um marketing. E é uma coisa que você usa o tempo inteiro. Foi uma das coisas que mais mudaram a minha vida em termos de rotina de trabalho, foi ter um motor elétrico na minha mão. A lupa ajuda muito a você ser mais preciso. Muitas pessoas não querem comprar a lupa porque não querem enxergar os erros que elas cometem. Mas é verdade, cara. Você começa a enxergar muito problema... E aí a pessoa, cara, não, deixa eu tirar esse negócio que eu estou enxergando muita coisa. Não estou terminando. Não estou terminando, mas assim, pensando naquilo ali em termos de falha, você reduz muito a questão das falhas. Câmera intraoral, eu acabei de fazer um investimento em outra câmera intraoral. A câmera intraoral, eu falo que é a honestidade do mecânico. Sabe o que é isso? Você vai no mecânico, o cara fala assim, ó, tá com um problema aqui. Mas, pô, cadê que eu não tô vendo nada, entendeu? Aí você pega uma câmera intraoral e coloca aquela imagem desse tamanho, o cara vai ver. É o que eu falo assim, às vezes o cara pergunta, né, vale a pena ter a câmera intraoral? Eu falei, vale. E vale mais quanto maior for a TV. Vale. Né? Porque o lance é a imagem, né? Porque você transforma, você apertar a gengiva de um paciente e mostrar para ele que aquilo sangrou, é uma coisa. Você colocar numa tela de 40, 50 polegadas, aquilo é um vulcão. Exatamente. Eu tenho uma TV de 42 polegadas aqui na frente do paciente. Para mostrar os problemas, né? Você não precisa falar nada. Tá mostrando nada. Você precisa falar que sabe qual é aquele problema e como resolvê-lo. Mas que existe o problema, tá na frente dele. Não, você põe e espera a pergunta. O que é isso? Beleza, ele que perguntou, agora eu vou falar. Tá vendo essa trinca aqui? Ó, isso aconteceu por causa disso, disso, a gente resolve assim, assim, assado. Entendeu? Eu falo que nosso raio-x, né, da consultoria sempre é a planilha, né? O Excel não mente. A gente pode mentir no PowerPoint, é fácil. Né? No Word até passa alguma coisa, mas Excel não tem erro, né? Exato. Aparece ali, o número tá lá e ele é cruel. Não dá para mudar a soma. Né?
Você falou um negócio que não, quando você falou, eu falei, cara, eu vou usar esse daqui. Às vezes eu já me menti, eu preferia não saber que eu estava indo tão mal. Porque ele disfarçava lucro, disfarçava labora, disfarçava tudo e no final parecia que estava indo bem, né? Aí a sua restauração com uma semana vem com a mancha, com um mês vem com a mancha. Então assim, você otimiza o seu trabalho e você acaba acostumando com o seu trabalho otimizado e assim vai. Com relação à câmera, eu comprei uma câmera agora, a Skycam. Nossa, fantástica. É que eu indico também. Fantástica a Skycam. Tá? Eu achei ela simplesmente fantástica. Custo-benefício maravilhoso. Eu acho como custo-benefício mesmo. Né? Deixa eu até escrever aqui. Que muita gente começa a perguntar. Skycam que chama. Skycam, pode colocar. Essa era fantástica. Eu vou voltar, até não tinha fixado de novo. Pode colocar a Skycam. Eu também indico ela. Aliás, tem aqui o telefone do Eber, que atende os meus clientes. Eber Feltrin? Só coloco. Não, Eber Feltrin é de Assis, né? De Assis. O Feltrin é consultor também. O Eber é Éder. Ele é Éder. Ele é o representante da Skycam. Então, assim, deixa eu colocando aqui. Isso foi uma tecnologia assim, que realmente otimizou muito meu trabalho. A lupa também otimizou bastante meu trabalho. Evita muitas falhas. Então, às vezes, uma falha de um término de um preparo eu vejo com a lupa. Antes eu via só na fotografia. Enfim, isso otimizou muito meu trabalho. Enfim, a scanner. Você é um cara que trabalha muito com reabilitação, faz muita moldagem. O scanner não é só para... O scanner, muita gente tem esse pensamento, vai substituir o material de moldagem. Não é só isso. O scanner você consegue diagnóstico, você consegue controle do paciente, do desgaste dos seus dentes. O PV tem feito um trabalho muito interessante disso aí. Ele tem acompanhado os pacientes escaneando. E a partir do scanner você consegue detectar desgastes, né, localizados em algumas regiões. Isso é bacana. Isso, para uma questão de diagnóstico e venda, também é legal, a questão do scanner. Você escaneia o paciente, olha, vê como é que está, vê onde é o problema, para a horta, enfim. Então, eu vejo hoje o scanner como uma ferramenta bem versátil, que já vale a pena comprar se você é um cara que tem um full-time no consultório ou numa clínica com várias pessoas. Você trabalha 2, 3 dias sozinho, o investimento ainda é um pouquinho alto, dependendo do seu fluxo de trabalho, então você tem que pensar um pouquinho em relação a isso aí. Coloque na caneta. Eu tenho, por exemplo, uma condição de escaneamento inicial, manda num centro de radiologia. Isso, hoje, para mim, é algo de rotina. Né? Exame radiográfico completo, escaneamento inicial do paciente. É como se fosse uma documentação inicial obrigatória para mim, todos os pacientes eu tenho feito isso. E ninguém reclama, todo mundo acha fantástico, porque é uma forma de você, além de legalmente ter aquilo ali, né? Você... O ser humano tem 83% do julgamento em imagem. Então é óbvio que tudo que é imagem então, ele gosta. Isso é legal. A gente quer ver. E eu tenho a condição de agendar com o centro de radiologia para ir lá no consultório fazer um escaneamento. Você entendeu? O scan service, né, que hoje virou um serviço... Né? Então, coloque no papel se isso, o que compensa no final do mês, o quanto você vai gastar mais, né? Então, com certeza, dependendo do seu fluxo, sai muito mais barato você fazer esse serviço, né? Terceirizar isso aí. A partir do momento que você se acostumou com aquilo pode virar um fluxo mais intenso, aí você compra o scanner. Maravilha, perfeito. A mesma coisa, o laser para remover faceta. Pô, é fantástico o paciente você oferecer isso. Mas tem um cara, por exemplo, tem um cara de Presidente Prudente, ele vai em qualquer cidade no interior de São Paulo, vai lá e tira para você. Que eu fiquei impressionado com o laser foi a questão do tecido mole também, né? Você vai fazer um levantamento, pô, isso, ele sabe exatamente onde está o seio, o osso, isso. Né? É fantástico. Cara, eu achei fantástico. Bichectomia, mas você pode, nisso, terceirizar. Você entendeu? Pode. Você pode terceirizar. Vem o cara, faz isso e tal. Você conhece a tecnologia antes de adquirir ela, né? Então, sim, tem que conhecer. Eu acho isso legal, essa oportunidade que você tem de um terceiro usar essa tecnologia no seu consultório e você conhecer. Duas coisas importantes da tecnologia. Primeiro, porque eu tenho falado, e é uma tendência mundial em termos de negócio, não só com a odontologia, a gente tem negócios cada vez mais leves, né? Tem que tomar muito cuidado com os negócios e com a vida de modo geral, né? A vida, eu falo que hoje eu vivo tentando tirar coisas da minha mochila e não colocar mais coisa dentro. Uhum. E ter uma vida mais leve. A gente compra muita coisa, a gente vem do mercado do consumidor, isso no livro eu falo bastante, de você comprar as coisas porque você pode. Né? Às vezes, quantas vezes você compra as coisas porque você pode?
Né? Você está lá, quando eu tive meus problemas, tive um burnout e tal, abri a gaveta, tinha 28, sempre conto essa história, tinha 28 meias pretas. Aí você fala, para que 28 meias pretas? Quando eu vou usar na vida? Porque você pode. Porque você vai comprar o sapato, o cara te fala das meias, você compra a meia, e você pode, entendeu? Uma coisa você compra porque você pode, você não precisa, não precisa. Entendeu? Então a gente entrou numa dessa. E no consultório, a gente tem isso, né? E o dentista tem muito da compra, né? O dentista gosta na compra, a gente vê ali das coisinhas, vou testar, vou testar. Quando você abre aqueles armários, tá cheio de coisa que já venceu, né, cara? E que não tem. Tô fazendo com o Guedes, que vai falar que vocês trocaram, agradecer o Guedes. Tivemos que trocar aqui a palestra dos dois aqui. E carinhosamente, fantástico, Guedes. E a gente vai falar de produtividade e a gente está fazendo junto material sobre isso aí. Mas ele é Guedes, cara, não tem nada no consultório dele que não use. Nada. Não estou falando assim, nada. Tudo tem que ter uma utilização, porque se não tiver, sai do processo. E a produtividade dele é em cima disso, entendeu? Ele é muito, muito interessante. Legal. Quantos dentistas não tem aquele armário cheio de coisa, né? Que não... Cara, um monte de potinho de líquido, que você vai usar uma gota aqui e tal. Outro dia eu vi um negócio interessante sobre adesivo, né? Mandaram o líquido mais caro do mundo. A água mais cara do mundo, né? Que é uma praia, né? 150 mil reais um litro, né? Então eu falo, pô, será que tem que ser 150 mil, cara? Dá pra questionar um pouco. Essa era uma conta que eu não tinha feito, cara. Porque se usa pouco e dura muito, eu vou fazer você faz a coisa... Né? 8 ml de um primer da 3M custa... 8 ml custa R$200, mais ou menos, um primer da 3M. Então, é basicamente água. Ou seja, o ml custa R$25. É isso. 250... Vezes um litro, no caso, são 1.000 ml, né? 250 mil? Exatamente, essa conta. 250 mil? 250 mil. Não, 25 mil, né? Não, 25 mil. Mil. É 1 grama, 1 ml. Mil, né? Dá 3. 25 mil. Dá 25 mil reais, um litro de água, né? Se for o galão de 5 litros, aí você vai 100 mil reais. 100 mil reais. Cara, é estranho, basicamente né? a base de água. Depois fala que a gente... Né? Aí até cabe essa... A gente não pode mostrar o potinho quando quer dar desculpa que o material é caro. Tem que mostrar o litro, né? Falou, pessoal, o litro disso... O material não é caro. Porque tem muito dentista que adora ainda essa... Vou falar em gestão de material, cara. Cara, não é muito pouco. Vai se impressionar aqui do que se gasta de resina por exemplo, do que se gasta de material de polimento. Só um exemplo. Os dentistas não sabem disso, mas eles gastam mais com material de acabamento e polimento do que com a resina composta. Com a resina. Gasta-se mais com material de acabamento do que material de resina. Em termos de custo. Você faz esses custos? Você faz esses custos? Eu tenho uma ideia de custos das restaurações e tal. E eu tenho uma ideia disso aí, de insumos, não de custo mensal. Insumo do custo eu tenho uma ideia disso, dependendo de cada procedimento, eu tenho sim uma ideia. Nós estamos fazendo um trabalho que é exatamente... Tem um trabalho pessoal de Piracicaba. Isso. Não sei se você já viu esse bem trabalho. Interessante. Não, uma tecnologia que vai tentar resolver essa questão da ciência de exatamente qual está sendo o custo da sua restauração, né? Mas de uma maneira bem certeira mesmo, bem certeira. Cara, pra gente terminar aqui, o que você acha? Não vou falar dos 20 anos do Covid, você tem a chance de corrigir aquela sua previsão que eu mandei fazer. O que você acha desse momento atual? Vamos falar assim, o que você acha desse momento? Eu já vou até te dar assim, eu não sou aquele cara sou espírita, mas eu não acredito nessa mudança toda, de repente, etc. Eu acho que a mudança é muito mais individual. Para alguns elas vão fazer mais sentido do que para outros e as coisas vão se... Mas eu acredito que daqui passou, as coisas tendem a voltar algumas coisas modificadas. O que você acha que vai mudar mesmo no consultório? O que você acha que da rotina que você vê que realmente isso muda? Que trabalho é esse? Boa pergunta. Eu ia perguntar depois
No privado você já pôs aqui, Cristina. Deixa eu... Tá shy. Me dá... Você tem 1 minuto aí? Deixa eu esperar só para abrir uma aula. Para achar o trabalho. Para achar o trabalho. O trabalho se chama Análise do Custo de Materiais sem Resina Composta, alguma coisa do tipo. Eu tenho esse trabalho. É que esse computador que eu estou aqui na minha frente não é o meu computador. É lá da Unicamp? É lá do pessoal da Unicamp, isso. É do Marcelo, lá? Do Giannini? Aqui eu achei. Não é. O que fez aí? Vamos lá, achei. Ó, esse é o trabalho aqui. Deixa eu tirar. Aí. Boa. Olha, onde baixar, pessoal? Tem um site muito conhecido chamado Google. Vai no Google, só digitar exatamente o título do trabalho, que o PDF é grátis, tá bom? Dá então, um tempinho para o pessoal fazer um print aí. Aí, pessoal, faz um print. Ele coloca, Ricardo, desde de 0,02 gramas de pasta de polimento, fio dental, tira de poliéster, ácido, microbrush, luva, tal, tudo, cara. E sabe uma coisa interessante nesse trabalho aqui? Deixa eu ver se eu tenho um dos slides. Isso na época, tá? Esse é um trabalho de 2013, tá? Tô vendo aqui, ó, 2013. Olha que coisa. Na época, ele comparando, vamos colocar aqui, ó, Z350, uma resina da 3M, e a Filmétrica, vamos colocar aqui uma resina popular. Pessoal, eu vou tirar, tá pedindo aqui para tirar os comentários aqui, eu não sei fazer isso. Alguém me ensina onde que eu tiro. Você vai em cima do seu comentário, tem uma reticências. Tá, ali, desativar comentários, beleza, tira aí, pessoal, para ver melhor. Tá, olha, eu quero só mostrar rapidamente isso aqui, ó. Uma Z350, que na época custava R$90, e uma Filmétrica, que na época custava R$21. Chuta a diferença por uma restauração desses dois materiais. Por uma restauração classe 2. Qual foi a diferença em reais? Percentual? Em reais? Não, em reais. Para uma restauração. Cara, porque isso aqui é o custo da seringa. Não, vai dar centavos. Ó. E vai dar R$1, olha lá. Deu R$1. Classe 1, R$1. Ó, com a classe 2, R$1 da resina. Porque os outros insumos, eles não mudam. Então, já que a gente está falando de marketing, finança, tal, essas coisas... Não, ótimo. Às vezes o dentista quer baratear os custos comprando uma resina barata. Ele vai economizar por restauração no máximo R$5, R$6, R$7. Isso comparando uma resina muito cara com uma resina muito barata. A gente estava comparando aqui uma resina de 90 e uma resina de R$21. Uma resina que custa mais de 4 vezes o valor e a diferença por restauração numa classe 2, que não é nenhuma... Planilha não mente. Né? Eu falo, planilha não mente. Planilha não mente. R$1,40. Isso não é... Essa diferença não é o que você dá para o guardador de carro. Você não dá R$2. Se der, o cara te xinga. Você tem que dar mais. Ou então você dá aqueles R$2 e já vaza. Depende, né? Cara, o Junião, que é um cara que eu vou fazer uma live com ele aqui da frente da minha casa. Não, cara, o cara é fantástico, vou fazer uma live com ele. E ele tem maquininha de cartão, que R$1. O cara fala, tô sem nada aqui, falando, não, ele saca a maquininha, velho. Ele tem maquininha, não tem essa daí. É empreendedor, né? Então, empreendedor. A pergunta foi como é que eu vejo agora, como é que eu vejo mais para frente. O que você acha que dessa situação aqui a gente vai realmente mudar na rotina aí? O que você acha que realmente são mudanças que já estão aí vão ficar mesmo? Você acha que essa questão da... isso que eu ia falar. Você acha que essa questão de ficar com tudo aquilo vai continuar? Jamais. Eu vou responder. Porra, ainda minha vida. Ó, eu acho que não vai ficar isso aí. Do jeito que está hoje, não vai ficar jamais. Não seremos astronautas. Os cuidados que eu tomo na clínica, isso do mesmo jeito não vai continuar, com certeza. Eu acho que não tem sentido também essa paramentação quando a gente controlar isso mais para frente. Mas algumas coisas a gente vai herdar, é claro, mais cuidados. Mas eu vou responder de uma maneira... Em casa estamos herdando, cara, a gente não tirava o sapato, né? Não era da nossa cultura. Hoje em casa estamos tirando e vamos continuar tirando. Eu acho. Quer dizer, é um negócio que eu falo, cara, que louco, eu comecei a ficar com nojo do sapato. É curioso isso aí. É curioso, não era da cultura, né? Na verdade, eu comecei a fazer isso antes da pandemia, há uns 2 anos.
A gente concordou que em casa... Minha esposa, tira o sapato, já deixa aí. E sapato. E tá certo, cara. Imagina o que a gente traz da Lógico, é mais nojento que isso. Você vai no tapete. Com o sapato, você vai lá no quarto. Você vai no tapete. Tapete, cara. Tapete lindo, mas, ó, tudo com... Mas eu vou te responder de uma maneira... Olha só. Você acha que os cuidados que você está tomando com o vírus hoje, dentro do seu dia a dia, não no seu consultório, ele está igual a 2 meses atrás, no início da pandemia, naquele pânico, naquela paranoia que estava vendo? Não tenho consultório, mas pelo que eu vejo o pessoal, os cuidados... Não, estou falando em casa. O cuidado em casa? Sim, essa questão de sair de casa e não tocar em nada e tal, essa paranoia que estava 2 meses atrás, no auge da chegada da pandemia, ela já não está igual. Eu não tive essa paranoia, pra falar a verdade. Eu comecei a fazer a conta, eu falei assim, eu fiz a conta e fiz assim, cara, se for desse jeito, nós vamos pegar tudo. Se for desse jeito, nós vamos pegar tudo. Se for pegar tudo, nós vamos estar mal. Não que as medidas foram certas ou erradas. Mas, por exemplo, a gente está no pico agora da pandemia, no pico com não sei quantas mortes, mas a gente não está tomando as mesmas atitudes de 2 meses atrás. A gente já está saindo muito mais de casa, acho que está esquecendo muito mais de passar a mão, limpar a mão do que antes. Eu acho que é uma tendência natural das pessoas querendo voltar ao, entre aspas, normal. Né? Eu acho que a gente vai herdar algumas coisas, mas a maioria eu acho que vai voltar ao que era antes. Eu, sinceramente, quando tiver uma vacina... Eu acho talvez uma coisa que alguns faziam já por uma questão, e eu sempre orientei fazer por uma questão de custo que a gente está falando aqui, mas otimizar o tempo, né? Marco mesmo, que vai estar com a gente aqui na semana que vem, vai falar sobre isso, Guedes. Pegar o paciente e fazer o máximo de procedimentos que consegue fazer na mesma sessão, otimização do tempo, de não ter muita circulação, etc. E ele fazia por uma questão de tempo, né? Por uma questão de otimizar o tempo. Acho que isso é uma coisa que a gente pode Eu sempre gostei de trabalhar dessa maneira, mas existe um ponto negativo nisso aí, que é o paciente faltar. Então você separa 2 horas para o paciente. Inclusive teve aquele meme, né, que os caras todos com a masa. Ainda bem que ligou, né? Ele faltou tudo com Magipag. O paciente faltou, ainda bem que ligou. Fantástico. O grande problema é o paciente faltar, entendeu? Felizmente, para mim, isso nunca foi um problema. Quando o paciente falta, eu compro o computador e vou trabalhar no computador. A tecnologia também, aí vou do meu lado, a tecnologia vai nos ajudar muito nessa relação de relacionamento com o paciente. CRMs estão melhorando, a gente consegue deixar WhatsApp, né, que mantém contato, que sabe antecipadamente. Eu sempre preferi trabalhar dessa maneira, sempre preferi fazer vários procedimentos no paciente, lógico, depende muito de cada paciente para aguentar ficar tanto tempo na cadeira. Pra gente, uma hora. Porque às vezes muda a forma de organizar, né? Pra gente, uma hora de cadeira não é muita coisa pro dentista. Mas esses dias eu sentei na cadeira para tirar umas resinas do attachment do Invisalign. Eu passei 40 minutos na cadeira, aquilo já estava no inferno, eu queria levantar e ir embora. Quem falar que gosta, não, é um saco. Entendeu? Então, assim, tem paciente que senta e já quer ir embora. Então, depende muito de cada paciente. Mas em termos de herdar todo esse cuidado nesse nível, não vai, tá? A gente vai tomar um pouquinho mais de cuidado com algumas coisas em relação a... Sim. Eu acho que os mesmos cuidados de biossegurança que a gente sempre deveria ter tomado, que eu sempre fui muito cuidadoso. Exatamente, não vai mudar. Vamos começar a aplicar com mais atenção. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente vai aplicar. Mas veio grandes coisas, né? A gente está falando de tecnologia, os sugadores. Tá ainda difícil de maneira. Quem está mexendo fala que tem uma posição de boca um pouco complicada, né? De mão um pouco complicado. Eu vi no CIOS que tinha um rapaz, até quero chamar ele aqui, que inventou aquela cadeira de lado, você já viu? Cadeira de lado? Não vi. É um equipo que o paciente fica deitado, mas muda completamente, seria assim, você tem que mudar, reprogramar a forma de atender. Posição de trabalho. Mas é interessante, cara. É interessante. Eu só falei para ele, eu falei, cara, eu acho que é Picasso, hein? Eu acho que vai ter que galgar bons degraus aí pro pessoal entender. Mas tava no CIOS, ele conseguiu até um patrocínio do Shark Tank para cadeira. Esqueci o nome agora dela. O cara bem legal, e ele dentista inventou. E é muito interessante. É muito interessante. Mas é mudar o paradigma total, assim, da coisa. Rafa, cara, foi demais, bicho. Você
Muito bom. Incrivelmente, essa foi a nossa mais longa conversa que a gente já teve. Eu não te conhecia, muito legal te conhecer. Se deixar, melhor. A coisa vai, né? Tem hora que vai, infelizmente tem que... eu fico aqui, eu falo para todo mundo, eu não ligo de audiência, para mim é um documento que fica lá na Lenze Consultoria, no YouTube, o pessoal vai lá, subiu dessa semana aqui, subiu no Paulo Murilo do Rio de Janeiro, fantástico, Paulo Murilo, figuraço, Paulinho, figuraço, foi muito legal a live dele. O Rogério Marcondes também subiu, também devo muita risada, também muito engraçado. Então, o Serginho e da Paula vai subir agora, e a sua também. Querido, muito obrigado. Obrigado pelo livro, obrigado pela sua contribuição. Gentilmente, na hora que eu te chamei, já atendeu, assim como todos, são mais de 100 que estão dentro do livro. Espero fazer uma boa segunda edição dele para fazer jus. Já que a primeira não falhou, vamos para a segunda. A gente fazer uma para você, para fazer jus aí a todos vocês, cara. Obrigado por ser um dentista iluminado, um desses lumens que eu falo, né, dessas pessoas que inspiram. Você tem um dom de comunicação nato, você sabe disso, é isso que te faz ser essa pessoa encantadora, né, não gosto muito dessa palavra, mas sedutora para os seus alunos e para os seus clientes, que continue assim. A gente precisa de uma odontologia verdadeira, né, Rafa? Precisa de uma odontologia né? Olho no olho, precisamos entender que a gente fica brigando aí por mudança de nome, por isso, aquilo, mas ainda a gente abre o Instagram e vê umas coisas que não fazem jus à nossa área. Nós não vamos virar médicos orofaciais se a gente não começar a entender um pouco mais da postura que esse nosso primo aí tem, né, diante das coisas. Então, se a gente quisesse uma coisa, a gente tem que ser antes para depois almejar as mudanças necessárias. Então, muito bom. Que os alunos, que os estudantes, né, aprendam. Estou fazendo um trabalho com uma garotada que se predispôs a juntar um pouco essa galera. Quem sabe a gente consiga influenciá-los já lá dentro, né, no ninho, criar alguma história com eles ali, para que as mentes novas venham pensando diferente. Muito obrigado. Bom. Eu que agradeço, por tudo, cara. Eu agradeço de verdade por essa oportunidade. Esse é o tipo de conversa que me agrada, assim, que me dá prazer que bom, de estar compartilhando um pouco, mostrando o que é uma odontologia, ao meu ver, correta, honesta, enfim. E é sempre legal ver que tem gente aí assistindo a gente, que possa ter gente que seja influenciada positivamente por alguma mensagem que eu... Aliás, beijo para todo mundo, o pessoal vai entrando, né, cara? Vai circulando. Tá em toda a live, o Rivaldo Duarte. Todos investindo assim, E, enfim, cara, parabéns por esse tipo de trabalho que você faz, isso é inspirador. Eu te falei há 2, 3 semanas atrás que eu acordei e vi minha esposa assistindo a sua aula no iDent, e 30 minutos depois você me liga, então, assim, foi uma coincidência muito gostosa. Já é energia, essa energia. Então, assim, é muito legal isso aí, ver pessoas como você que se preocupam com essa questão da ética, da honestidade, da questão do marketing, um marketing real, um marketing honesto dentro da profissão. Honesto. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Obrigado. Comunicação. Obrigado você. Vou dar um toque aqui, você falou uma coisa legal, para o pessoal que está vendo aqui. Tem um curso de mestrado aqui na Leopoldo Mandic, do Wagner Ortega, de odontologia digital. Nessa primeira turma, a gente tem um monte de fera já fazendo, tem a Luciana Sargologo, que está fazendo, eu vou dar aula nesse curso também. Cara, é muito legal, porque ele é odontologia digital. Então, eles prepararam, o Wagner vem preparando esse curso há muito tempo, muito interessante, e vale a pena. E outro toque eu queria dar, tenho sempre dado, o movimento Help Odonto, do Luiz Braga. A gente está com a PL 2424 na mesa lá do Rodrigo Maia, basta o presidente da Câmara colocar para votar. No Senado nós ganhamos de 73-0. Isso é interessante, Rafa, porque o movimento Help Odonto acabou sendo para uma coisa, o senador Eduardo Girão fez a petição para pedir crédito e condição especial, que era para odontologia, mas na verdade acabou sendo para profissionais liberais. E são 25 áreas. Então é a primeira vez que a odontologia, na história, isso está no meu livro, A História da Odontologia, é a primeira vez, se a pessoa tivesse lançado o livro,
que a odontologia protagoniza uma ação política tão abrangente, sabe? Então, vindo de um cara que foi lá, fez um manifesto, cara, bem interessante. Eu acho que isso não tem nada a ver com brigas de ego. CRO, dentista nem sabe direito o que o CRO tem que fazer, entendeu? O CRO não tem que levantar bandeira pra gente, né? O CRO é uma autarquia, não é para. Isso seria coisa do sindicato, que nós não temos direito, não, né? Isso seria um movimento sindical, uma representação de classe. Associação é para associado, eu não sou da associação, ele faz para mim. Então, assim, nós temos que entender, o movimento é uma coisa legítima, que os dentistas têm que ir lá apoiar, né? Então, tá aqui gravado de novo, Luiz Braga, parabéns pelo seu trabalho, a gente sabe que a Lenze Consultoria, os Lumes da odontologia estão com você, continua esse cara que tá doando o tempo, né, velho? Porque é ele que tá fazendo, não tem nada pagando, não tem, entendeu? Trabalhão, ainda aguentar algumas coisas que são da área política, mas estamos juntos nessa. Legal. Beijo, querido. Obrigado. Bom demais. Obrigado a você. Um abraço. Valeu. Tá? Obrigado ao pessoal que acompanhou a gente aí. Tchau, tchau. Valeu, galera.